oitavo ano, bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Espero que bem, né? Fiquei muito feliz semana passada a gente já ter começado esse terceiro bimestre com aula de geografia. Eu reencontrei vocês na sexta-feira e tem sido muito interessante ver todo mundo presente lá na live, foi bem bacana. Pessoal, nós começamos, né, desde a aula de quarta-feira, a falar um pouco sobre a regionalização da América. Na aula de quarta-feira, a gente fez uma revisão dessa regionalização, onde a América pode ser dividida segundo dois critérios, o critério histórico e o critério geográfico. No critério geográfico, a América é dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E no critério histórico, a América é dividida em duas partes: a América anglo-saxônica e a América Latina. E aí nós vimos que durante todo esse mês nós estaremos falando sobre a América anglo-saxônica. Lembrando aqui algumas características da América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica é aquela, né, que faz parte dela dois países apenas, Estados Unidos e o Canadá. Esses países que são os únicos países da América que são desenvolvidos, e esse desenvolvimento vem desde o seu passado, né? Já que essa porção da América, a América anglo-saxônica, ela sofreu uma colonização de povoamento, muito diferente da América Latina, que sofreu a colonização de exploração. Foi isso que nós vimos nas aulas anteriores, que nós estávamos comentando, essas e outras características. E na aula de hoje, eu gostaria de dar continuidade, então, a esse assunto, né, sobre as Américas, e hoje falando um pouco, então, sobre a questão climática, né? Então, pessoal, ainda no nosso capítulo 5 do módulo 3, nós vamos falar um pouco, então, sobre os climas e as paisagens, né? Então, sobre a vegetação da América, e em específico, dando um foco sobre a América anglo-saxônica. Beleza? Pessoal, sem enrolação, então bora lá. É interessante, pessoal, e é importante eu destacar aqui, primeiro, as zonas climáticas da Terra. Essas zonas climáticas a gente vê desde o período lá do sexto ano, né? Então, desde o sexto ano, a gente já trabalha com essas zonas climáticas. Lembrando, pessoal, que aqui no centro nós temos a linha do Equador, e lembra daquele sisteminha, daquela forma, que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, e quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, não é? Pessoal, observem aqui, ó, vamos observar primeiro a América anglo-saxônica, né? A América anglo-saxônica, ela está toda na zona, o que, pessoal? Na zona temperada. Se eu pego aqui, ó, a zona temperada, grande parte, tá bom, da América anglo-saxônica está na zona temperada. Por que eu digo grande parte, pessoal? Porque, olha, toda a América anglo-saxônica é essa parte aqui, ó. Então, nós vamos ver que a América anglo-saxônica, ela está em duas zonas. Nós temos aqui a zona temperada, né? Que é toda essa zona aqui, mas nós também temos o que? A zona polar ou glacial ártica, tá? Então, ó, grande parte do Canadá está na zona polar ártica, tá? E outra grande parte, a maior parte, inclusive, da América anglo-saxônica está na zona temperada. Então, é importante a gente destacar isso, que a América anglo-saxônica, ela está em duas zonas climáticas, na sua maior parte na zona temperada e uma menor parte na zona glacial ártica. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Vamos avançar então. Nós temos então, ó, uma imagem, né, da América na zona polar ártica. Esse aqui é
cordilheira, né, de montanhas rochosas da América do Norte. E aí nós temos aí uma parte dela que está nessa zona fria, né, polar. Nós temos aqui florestas temperadas, né? Nós vamos ver que o clima temperado é um clima predominante na América anglo-saxônica, e nós temos também as florestas tropicais, tá bom? Essas florestas tropicais que a gente vai encontrar mais na porção sul da América anglo-saxônica. Bom, pessoal, quais são os fatores que determinam, então, o clima no continente americano? São vários, tá? São vários os fatores. Um dos primeiros fatores aqui, pessoal, é a sua grande extensão territorial. Perdão. É a sua grande extensão territorial, né? A América, ela é muito grande, principalmente no sentido longitudinal, né? Ou seja, norte a sul, né? A América vai desde a parte do extremo norte até o extremo sul. E essa extensão faz com que ela tenha vários tipos climáticos, vários tipos de vegetações diferentes. Pessoal, além dessa grande extensão territorial, a América apresenta muitas formas de relevo diferentes. Nós vamos ter desde grandes montanhas, né, e nós vamos citar hoje a Cordilheira das Montanhas Rochosas, até planícies, né, relevos extremamente baixos. E fora tudo isso, nós temos uma extensa costa oceânica. E nós temos uma costa, né, tanto ao oeste quanto ao leste, já que dois grandes oceanos banham a América, tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico. Beleza? Pessoal, e tudo isso contribui, então, para que nós tenhamos uma grande variedade, tanto climática quanto de vegetação. E entre os fatores que determinam o clima, nós temos, então, a latitude, ou seja, a posição que aquela região está em relação à linha do Equador. Lembra, quanto mais próximo do Equador, mais quente, e quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Nós temos aqui o relevo, então, influenciando nesse clima. As correntes marítimas, nós vamos comentar sobre algumas correntes marítimas hoje, e também sobre a continentalidade, ou seja, se aquela região está no interior do continente ou se ele está próximo do mar, né? Se ele é uma região de litorânea. Bom, pessoal, as terras americanas, nós comentamos aqui já, elas ocupam uma extensão desde o extremo norte até o extremo sul. Isso faz com que ela apresente uma característica climática muito diversa. Então, a diversidade climática da Europa, da América, ela é gigantesca, tá bom? E aí, à medida que nos afastamos do Equador, as temperaturas vão diminuindo. Isso é bem óbvio. Quanto mais próximo eu estou dos polos, né, do Polo Norte, mais frio será aquela região. Então, quanto maior a latitude, né, lembrando que o Equador tem latitude zero. Então, quanto mais próximo dos polos, mais próximo de 180 graus, né? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura, beleza? Isso é importante a gente saber. Pessoal, e o relevo também contribui, né, para essa diferença. Nós vamos ver que diferentes formas de relevo influenciam diretamente no clima. Exatamente porque quanto maior a altitude, mais frio. E quanto menor a altitude, mais quente, né? Então, conforme a gente vai subindo em altitude, mais frio é o clima daquele lugar. Beleza? Pessoal, e as correntes marítimas também influenciam no clima da América. Nós vamos ver, por exemplo, que quando nós falamos de América anglo-saxônica, a corrente fria da Califórnia, ela tem uma influência muito grande, tá bom, nessa região. E aí, pessoal,
essas correntes, se elas são quentes, se elas são frias, vão trazer características importantes para aquela região. Nós vamos comentar isso aqui mais adiante. Tá? Então, por exemplo, no litoral atlântico, né, da América anglo-saxônica, quando nós pegamos o litoral atlântico, a gente tem uma corrente fria chamada corrente de Labrador. Essa corrente fria, pessoal, ela é formada próximo da Groenlândia. Então, próximo, pessoal, numa região muito fria do polar ártico, no extremo norte. Essa corrente, ela influencia o clima de que forma? De tal forma que no inverno, essa corrente, ela congela, pessoal, as águas da América do Norte, principalmente ali o oceano, né? As regiões, os grandes lagos do Canadá, as regiões que estão próximas, então, a essa costa oeste. Essa corrente fria, ela traz todo esse frio, né, da Groenlândia, do Polo Norte, e ela vem congelando, então, as águas da América anglo-saxônica. Beleza? Aqui, ó, eu trago para vocês verem. Aqui, ó, a corrente do Labrador. De azul, a gente tem as correntes frias. E de vermelho, as correntes quentes. Tá bom? Só para vocês verem, ó. Olha a corrente aqui da Califórnia que eu falei, ó. A corrente da Califórnia, ela vai ser responsável, só para vocês terem ideia, pela grande região de deserto, tá? Aqui, ó, nessa região dos Estados Unidos. Essa região de deserto vai ser causada por causa dessa corrente fria, que vai impedir a formação de nuvens, tá? E, consequentemente, de chuvas nessa região. Já a corrente do Labrador, aqui no norte, né? Ela vai trazer águas muito geladas do extremo norte e ela vai congelar as águas daqui, ó, da costa dos Estados Unidos e do Canadá. Já a corrente do Golfo, diferente da corrente do Labrador, ela é uma corrente quente e ela vai deixar essa região aqui, ó, bastante aquecida. Tanto é verdade, pessoal, que quando nós pegamos, deixa eu limpar aqui, quando nós pegamos aqui, ó, a região da Flórida, tá? Aqui que fica Disney e etc, né? Miami, né? Quando nós pegamos a região do estado da Flórida, as praias mais famosas dos Estados Unidos estão nessa região. Por quê? Porque as águas aqui são águas mais quentes. Você não vai banhar, por exemplo, aqui, ó, na região do Pacífico, e muito menos nessas regiões aqui dos Estados Unidos. Por quê? As praias aqui são praias muito geladas, diferente das praias da região aqui da Flórida, ok? Então, as correntes marítimas do Labrador, da Califórnia e do Golfo vão ter influências muito específicas aqui na América anglo-saxônica. Quando nós estivermos falando sobre a América Latina, nós vamos estudar a corrente de Humboldt e a corrente do Brasil, tá bom? Uma é fria e outra é quente. Mas, entretanto, agora nós vamos estudar apenas as correntes da América anglo-saxônica. Beleza? E aqui, pessoal, nesse mapa, a gente já consegue ver também os climas da América anglo-saxônica. Nós temos aqui, ó, esse de roxo escuro, nós temos o clima continental. Esse roxo mais claro, nós temos o clima polar. Aí vamos olhar aqui a legenda. De verde escuro, nós temos o clima oceânico, nós temos o clima temperado, que acontece principalmente na América do Sul, nós temos o semiárido, aqui, ó, no interiorzão aqui dos Estados Unidos, nós temos parte do clima tropical, principalmente aqui na Flórida, tá? E nós temos os desertos aqui, ó, que são originados por causa da corrente da Califórnia.
Beleza? Então a gente vai estudar um pouco agora algumas características de cada um desses climas da América anglo-saxônica, tá? E aí, pessoal, se a gente for comparar, os climas, eles se correlacionam com a vegetação. Nós vamos ter a tundra, que é uma vegetação bastante rasteira aqui no extremo norte, que é a região mais fria. Então, é uma vegetação que forma os musgos, né? O lodo que a gente vê. Porque nós não temos tempo aqui de formar grandes árvores, né? Porque o solo ele se congela no inverno. E aí, no verão, esse solo se descongela, essa água deixa o solo úmido e forma, então, esses líquens, que é esse musgo. Aqui nós temos a floresta boreal, que é uma floresta bem temperada, né, bem típica de pinheiros. Nós temos aqui, então, o deserto, né? Lembrando que deserto é uma vegetação. Nós temos de azul aqui as florestas temperadas, tá ok? E de amarelo as estepes, ou também chamadas de pradarias, beleza? Pessoal, os climas, eles determinam as paisagens, tá ok? Apesar que predominam um e o outro, existem uma diversidade climática e de vegetação bastante grande na América anglo-saxônica. Pessoal, vamos dar cada um desses climas, então, e como é que eles atuam, né, na América anglo-saxônica. Bom, primeiro, o clima polar. Ele está presente, pessoal, nas altas latitudes, ou seja, no extremo norte da América anglo-saxônica. Então, o clima polar está no norte do Canadá, tá bom? O norte do Canadá é muito frio. É por isso, inclusive, que grande parte da população ela não está no norte do Canadá, ela está no sul. É só a gente associar. Quem são os povos que habitam o clima polar? Os esquimós. São os inuits, né? Chamados de inuits, que moram lá naqueles iglus que a gente vê nos desenhos, né? Esses são os povos que moram em um clima polar muito frio, tá bom? No extremo norte do Canadá. A sua principal característica são as temperaturas muito baixas. Temperaturas, pessoal, que geralmente estão abaixo de 0 graus. E aí, pessoal, não chove muito, tá? A chuva aqui chega a 250 milímetros no máximo no ano. Isso, pessoal, não permite o desenvolvimento de uma vegetação. E por isso que a vegetação característica do clima polar é a tundra, beleza? Quando nós falamos de tundra, nós estamos falando então dessa vegetação típica do clima polar. E aí, quais são as atividades que exercem então nesse clima? A caça e a pesca, tá bom? Por isso que a gente vê nos desenhos lá os inuits, os esquimós, abrindo, né, um buraco na camada de gelo, porque os rios ficam congelados e então eles pescam nessas regiões. Pessoal, o clima frio e o clima continental. O clima frio, ele está ao sul do clima polar. Ele não é tão frio, tão rigoroso quanto o clima polar, tá bom? Então, ele continua um clima frio, né? Mas ele não é tão frio quanto o polar. Tanto que é possível, olha essa imagem, né, que eu trago aqui para vocês, da floresta boreal, que é a floresta típica, tá, de um clima frio. A gente vai ver, olha, a formação de pinheiros, ó, uma árvore que é muito característica desse clima, que nós chamamos de floresta boreal. Pessoal, esse clima tem variações de 10 graus até menos 10 graus. Qual que é a diferença? Que a temperatura aqui, pessoal, chega a 10 graus Celsius positivo, enquanto que no clima polar, dificilmente a temperatura vai ser maior do que 0 graus. Né? Aqui, pessoal, existe já algumas precipitações e nós temos aqui a formação de uma floresta boreal. Beleza? Pessoal, e o clima frio de montanha? Já o clima frio de montanha não é por causa da latitude,
Porque até então a gente viu que quanto mais próximo dos polos, mais frio. O clima frio de montanha é por causa do relevo, né? E aí, se a gente observar, quanto mais no topo, mais frio. E isso acontece principalmente numa cordilheira chamada de montanhas rochosas. Os Estados Unidos, pessoal, tem um conjunto de montanhas e todo conjunto de montanhas nós chamamos de cordilheira. Cordilheira é o substantivo coletivo de montanha. Então, as montanhas rochosas, elas apresentam esse clima frio, que é chamado de clima frio de montanha, tá? Que é muito característico aí dessa região. As temperaturas podem ir de 5 a 15 graus, tá bom? E a chuva de 500 a 1000 milímetros. Ou seja, chove bem mais do que no clima frio, né, nas florestas boreais, e chove bem mais ainda do que no clima polar, lá na tundra. Beleza? Pessoal, o clima temperado. O clima temperado, pessoal, apresenta como característica o quê? As 4 estações do ano bem definidas. É aquele clima, pessoal, daquela vegetação, porque aqui nós encontramos também aquela vegetação temperada. Sabe aquela dos desenhos em que a árvore vai mudando de cor? Ela deixa de ficar verde, ela vai ficando amarelada, aí as folhas no outono caem das árvores. Aquela floresta que nós vemos nos filmes, nos desenhos, é uma floresta temperada, muito típica, principalmente da região aí dos Estados Unidos, né? E por isso que aparece tanto nos desenhos, já que grande parte dos desenhos que nós consumimos, dos filmes que nós assistimos, eles são produzidos nos Estados Unidos. E esse é um clima e uma vegetação muito típica da América anglo-saxônica. Beleza? E aqui nós temos então como característica as florestas temperadas. Clima temperado, floresta temperada. Beleza? Pessoal, e aqui ó, é muito comum, né, na parte central do Canadá e nos Estados Unidos. A vegetação, pessoal, aqui dos estepes, chamadas de pradarias. Nessa região, pessoal, nós temos inclusive a extração de madeira. Vocês já devem ter até visto imagens em filmes ou em desenhos que no Canadá, por exemplo, é muito comum, eles extraem a madeira, jogam a madeira no rio e o rio vai levando essa madeira, né? Então eles usam o rio como forma de transporte, inclusive dessa madeira, de um lugar para outro, né? Isso é muito comum. E essas madeiras elas são extraídas dessas regiões de estepes, tanto da parte central do Canadá quanto dos Estados Unidos. Beleza? Bom, pessoal, outra característica importante aqui. Na porção sul da América anglo-saxônica, né, aqui principalmente em Nova Orleans, nos Estados Unidos, a gente tem um clima, pessoal, tropical. E esse clima é muito propício à formação de tornados, à formação de furacões. E por isso que nós vamos ver muito notícias como essa de Nova Orleans, nos Estados Unidos, quando furacões atingem essas regiões. Né? Os furacões são muito comuns, né, nessa região da Flórida, nessa região do sudeste dos Estados Unidos. Beleza? Essa é uma das características aí do América anglo-saxônica. E aí, pessoal, falando da Flórida, né, que está no extremo sul da parte da América anglo-saxônica, a Flórida vai ter formação aqui, ó, de florestas tropicais, tá? Como a floresta amazônica, são de florestas tropicais. Isso, pessoal, por causa de massas de ar que vem dos oceanos, tá? Um processo aí de maritimidade, ok? Pessoal, o clima desértico é muito comum nos Estados Unidos, principalmente no sudoeste, né, dos Estados Unidos, os climas de deserto, pessoal. E aí aqui a gente vai ver também a formação da vegetação de deserto, né?
já devem ter ouvido falar em Las Vegas, né, nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Las Vegas, ela está no meio de um deserto, né? Esse deserto dos Estados Unidos. Então, é muito comum também, né, ali na Califórnia, nós temos um grande deserto dos Estados Unidos, exatamente por causa daquela corrente que nós vimos, aquela corrente marítima fria, que impede que a chuva, né, chegue então nessa região. E aí ela forma esse deserto, porque a corrente fria faz com que toda a precipitação ocorra no oceano. Então, quando essa massa de ar fria ela entra dentro do continente, ela chega seca, porque toda a umidade já caiu no oceano. Então ela traz essa massa de ar seca que fica estagnada, né, sobre essa parte da América anglo-saxônica, principalmente ali da Califórnia, dos Estados Unidos, que faz com que essa região seja uma região de deserto, ok? E aí, ó, essa variação de temperatura, né, é uma grande característica dos desertos. O que é essa variação de temperatura? Muita gente, quando pensa os desertos, pensam eles apenas quente, né? O deserto é, sim, muito quente durante o dia, mas à noite, como tem ausência de corpos hídricos, à noite, pessoal, faz muito frio. As temperaturas no deserto, elas podem chegar abaixo de zero, tá? Durante o dia, 50 graus Celsius, e à noite, abaixo de zero. À noite, o deserto é muito, muito frio, tá? Então, a amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, ela é gigantesca, beleza? Bom, pessoal, e o clima subtropical, que é aquele clima, né, que está entre a transição de um clima tropical e um clima temperado. Esse clima subtropical nós vamos encontrar no sul e no sudeste, tá, dos Estados Unidos. É apenas isso. Ele é mais comum na América Latina. E aí o clima mediterrâneo, que está principalmente ali no litoral da Califórnia, né, nos Estados Unidos. É um clima, pessoal, que sofre a influência dos oceanos, tá? Então, no verão, nós temos uma estação seca, mas no inverno ela é marcada por chuvas, beleza? Pessoal, é isso. E aí eu queria deixar para vocês uma atividade para casa, tá? Bem simples, bem pequenininha. É a atividade homework, lá na página 20 de vocês, do capítulo 5, do módulo 3. É essa página que eu estou mostrando aí para vocês. E aí a atividade é apenas a atividade número 4, que é essa atividade aqui, ó. Letra A, tá bom? Que vocês vão fazer, e a letra B. Ok? Então, é só fazer a letra A e a letra B. Façam essa atividade ainda hoje, e aí vocês deverão postar essa atividade para mim lá no tópico de Geografia. Eu estou abrindo um tópico chamado com a aula de hoje, tá bom? E aí você vai postar essa atividade lá nesse tópico de Geografia. Tire uma foto aí da atividade respondida, e aí vocês postarão para mim lá, então, no Google Classroom, beleza? Bom, pessoal, no mais é isso então a nossa aula, né, sobre os aspectos físicos da América anglo-saxônica. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem fazer a leitura do livro de vocês, tá? Deixa eu só conferir aqui. No livro de vocês, vocês vão encontrar isso na página 7 à página 12. Então, se vocês quiserem ler mais sobre isso, está na página 7 à página 12 do livro de vocês, tá bom? Do módulo 3, capítulo 5, que fala sobre a América anglo-saxônica. Qualquer coisa, pessoal, volte nesse vídeo e assista quantas vezes for necessário, tá? A atividade para casa é uma atividade para vocês exercitarem esse conteúdo. Nós vamos corrigir essa atividade na sexta-feira, na nossa live. Então, façam essa atividade até amanhã, no máximo, beleza? Eu estou recebendo. Na sexta-feira, pessoal, depois que nós fizermos a correção, eu já não vou pontuar mais essa atividade, tá? Lembrando que toda atividade para casa, ela vale uma pontuação, ela vale nota, beleza?
Pessoal, no mais, queria desejar a vocês então aí um ótimo restinho de dia, né? Aproveitem, bons estudos para vocês e nós nos vemos então na sexta-feira que vem na nossa live, beleza? Pessoal, abraços, fiquem com Deus, até. Falou! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, quarta-feira, temos aí uma aula de gramática, né? E estamos aí dando sequência à aula da semana passada, tá? Os exercícios que eu passei para vocês, nós iremos corrigi-los agora. E eu tenho como proposição aí de exercícios para essa semana da página 25 até a 30, que são exercícios sobre conectivos. Então, o primeiro momento da nossa aula agora será a correção desses exercícios que foram passados na semana passada e, em seguida, a explicação dos conectivos, que fazem parte aí desse bloquinho aí de exercícios, que é da página 25 a 30, tá? Então, vamos aí, meninos. Então, aqui, na semana passada, nós falamos sobre vocativo, né? Eu montei os slides para vocês no vídeo e também tem as explicações aqui no livro de vocês. Então, eu estarei corrigindo agora com, né, os exercícios. Então, olha só, número 1. Leia a seguir um poema do escritor maranhense Ferreira Goulart. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se caso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se assim também não possa por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. É do Ferreira Goulart, Cantiga para não morrer. Número 1, né, letra A. Quem é o meu lírico do poema? É alguém, o quê? Né, que está apaixonado por uma moça. Então, é uma pessoa aí, né, que tem um sentimento, que está apaixonado. B, a quem ele se refere, que sentimento ele expressa. Então, ele faz referência aí a uma moça, né, e ele fala várias vezes, é uma moça branca como neve. Então, o eu lírico, ele aparenta, né, ele demonstra aí estar apaixonado, e ele faz de tudo para que ela lembre dele a qualquer custo, né? De qualquer forma. Letra C. O eu lírico não quer ser esquecido pela amada. No entanto, na tentativa de resolver os obstáculos que surgirão, ele sugere várias opções. Identifique-as. Então, primeiro aí, né? Ele primeiro vai falar, ele fala para a moça levá-lo fisicamente, como companhia. Depois ele pede para ser levado no coração. Na terceira estrofe, ele já pede para ser levado em pensamento, nas lembranças, né, nas memórias. E por fim aí, né, na última estrofe, ele quer ser levado no esquecimento. Então, assim, há meio um desespero, né? Ele quer ser lembrado mesmo no esquecimento. Então, tá bem apaixonado, né? Vamos aqui, letra D. Em diversos momentos no poema, o eu lírico invoca a sua amada. Que expressões ele emprega? Então, essas expressões são moça branca como a neve, menina branca como a neve, moça de sonho e de neve, são invocações, são chamamentos. Esses chamamentos, essa invocação, é o vocativo, né, que foi muito falado na última aula, tá? Que são as explicações. Número 2 aqui, só centralizar. Lê as frases. Menino travesso, pare de pular, senão vai se machucar. A vida, minha querida, é cheia de mistérios. Rasurar o teste é expressamente proibido, senhor Fernando. Então, aqui nós temos 3 orações, tá? Na primeira, nós temos aqui o substantivo, uma adjunta de nominal e substantivo como núcleo. E aqui, novamente, adjunto adnominal e o substantivo como núcleo. Só que uma aparece no início, meio e
fim, né? Nós falamos sobre isso na aula passada, né? Onde o vocativo aparece, tá? Em que posição, respectivamente, estão os vocativos nessas frases? Início, meio e fim. Então, ele pode aparecer dessas duas maneiras aí, esse chamamento, né? Que é o vocativo, tá? Seguindo aqui, agora nós vamos já praticando. Leia a tirinha. E então, vamos botar a Juju em colégio particular? Não, não, eu prefiro colégio público. O que será de nós artistas sem o público? Ao falar em colégio público, que sentido a palavra público apresenta? Então, nesse caso aqui, quando o pai fala de colégio público, né, utiliza-se a palavra público, ele faz referência à gratuidade, ou seja, uma escola que oferece ensino gratuito, não cobra mensalidades. Só que há uma divergência de significados, né? Entre o que o pai fala e entre o que a filha entende, tá? B. Julieta interpretou de que forma a palavra público? Ela interpretou que esse público seria no sentido que de plateia, de pessoas aplaudindo, vendo, né, o trabalho dela, e não de público de gratuidade. C. Explique como é construído o humor na tirinha. Então, o humor aí é o jogo de sentido aí das palavras, né? Dessa duplicidade aí de sentidos, né? Ele foi utilizada como adjetivo no primeiro quadrinho, tá? Só que ela foi interpretada por Julieta como um substantivo. Nossas últimas lives antes das férias, nós falamos muito de ambiguidade e sobre palavras que têm essa duplicidade de sentido, né? Eu creio que vocês se recordem aí, foram em dois momentos, assim, duas lives que nós falamos muito sobre isso. Então, aqui retomou aí essa questão de duplicidade de sentido. No terceiro quadrinho, a palavra artistas apresenta ambiguidade com relação à função que exerce. Que ambiguidade é essa? A palavra artistas, ele pode ser classificada como um aposto explicativo ou como um vocativo. Então, ele tem essa função aí de explicar, né, que ele vem como aposto, ou então como chamamento, né, que é o vocativo. Seguindo aí as nossas correções. Considerando a fala de Julieta no terceiro quadrinho, reconheça a função sintática da palavra artistas. Então, aqui você não vai fazer análise para saber qual é a classe de palavras, mas sim a análise sintática, ou seja, como ela funciona entre os termos da oração. Então, nesse caso, é um aposto explicativo. Por quê? Porque Julieta, ela autodenomina-se uma artista. E ela faz até pose de artista. Na tirinha aqui, ó, ela faz até uma pose, né? Como se estivesse tirando uma fotografia, né? Nos holofotes aí da fama. F. Reescreva essa fala de Julieta de modo a desfazer a ambiguidade. Artistas, vírgula. O que seria de nós sem o público? Aí, vou aumentar aqui, tá, meninas? Deixa eu só alinhar aqui, pronto. Então, de modo que artistas é o vocativo, porque artistas, o que seria de nós sem o público? Então, ele fez um chamamento. Depois, o que seria de nós, os artistas, sem o público? Aí, ele já passa a ser um aposto explicativo, porque os artistas está fazendo referência ao primeiro período aí, onde se tem o sujeito, tá? Seguindo aí, que o sujeito é nós, tá? Então, o artistas, ele explica aqui o nós, tá? 2. Leia um trecho de um conto de Carlos Drummond de Andrade. Deixa eu centralizar aqui, meninos. Minha velha, está na hora de tomar o comprimido para dormir. Mas eu não quero dormir. Tem um filme na televisão que eu queria ver. Acho melhor você não ficar acordada. Pode não gostar do filme e depois passa a noite em claro. Não. Você tome o seu comprimido e eu prefiro ficar acordada. Mas eu não sei tomar o meu comprimido
sem você tomar o seu. Acho que não vou dormir se tomar o comprimido sozinho. Experimente, Arthur. Só esta noite, estamos tão acostumados que se os 2 comprimidos não forem tomados juntos, acho que não faz efeito. Arthur, você é a cruz da minha vida. Será possível que eu não possa nem ao menos rever um filme de Gary Grant? Estou te estranhando, Lindaura. Nunca pensei que você tivesse paixão por Gary Grant. Muito bonito, cena de ciúmes a essa altura da vida. 38 anos de fidelidade e você me vem com uma coisa dessas. O Gary Grant é um famoso autor aqui no que a gente tem, ó, que estreou no cinema no início da década de 1930, tá? Porque ninguém conhece de vocês esse ator. Mas é uma historinha que, né, que eles vão dialogando aí, né, de tomar ou não o comprimido para dormir. Quem são os personagens do conto? São Lindaura e Arthur. B. Em qual fase da vida estão os personagens? Justifique utilizando 2 trechos do texto. Então, os personagens, eles aparentam aí ser o quê? Idosos. E isso pode ser verificado nos trechos Minha Velha, Cena de ciúmes a essa altura da vida, 38 anos de fidelidade. Então, quando fala 38 anos de fidelidade, faz referência à quantidade de anos aí que eles estão juntos, né? Que eles estão casados. Letra C. O que significa a expressão você é a cruz da minha vida? Dita por Lindaura. É o quê? Um castigo, né? Alguma coisa assim que ela tem que aguentar. Então, quando alguém falar assim, nossa, você é uma cruz na minha vida, não é no sentido positivo, mas sim no sentido negativo, como castigo, como algo que você precisa aguentar, né? Mas que não tem jeito de você se livrar, tá? Muita gente carrega uma cruz, né? Todo mundo, já viu? Tem uns ditados que falam assim, todo mundo tem uma cruz para carregar. D. Identifique e sublinhe os termos empregados pelos personagens para chamar o outro. Em seguida, indique a função sintática desses termos. Então, todos esses termos aqui, né, que já apareceram aqui sublinhados, Minha Velha, Arthur, Lindaura, eles são chamamentos, eles estão invocando, tá chamando alguém. Então, quando tem esse chamamento, né, dentro da função sintática, que nós estamos fazendo análise sintática, eles são o quê? Vocativos. Então, função sintática desses termos é vocativo. E, por meio do vocativo, é possível identificar o tipo de relação que se estabelece entre o locutor e o interlocutor. Com base nessa afirmação, explique a mudança do vocativo empregado por Arthur para chamar sua resposta. Então, olha só, meninos, no início, o Arthur chama a chama de minha velha. Então, que é intimidade, afetividade, carinho em relação à esposa. Depois, ele chama ela de Lindaura, né? Porque aí já, assim, já é meio que tá bravo, já desaprova essa paixão, né, entre aspas, aí, pelo Gary, né? Por quê? Porque ele indica, né, esse não contentamento após, né, sua mulher não tomar o comprimido com ele, porque ela quer ficar acordada para assistir o filme, né, do artista aí, do ator que ela gosta, que é o Gary Grant. Seguindo aqui, nós temos um poema, tá? Vou ler ele aí. Não parece, mas quanto mais me assumir, maior será a minha responsabilidade. E não adianta eu ser só bandeira. Tenho também que ser de verdade. Agora abra a portinha da gaiola do seu coração. Imagine que eu seja um passarinho. Me ponha na palma da mão e diga para mim, Lili, minha liberdade. Eu já te entendi, pode sair, não vou te prender mais não. Elisa Lucinda, Lili, a rainha das escolhas, tá? Porque o eu lírico diz ao interlocutor, quanto mais você me assumir, maior será a sua responsabilidade? Porque uma pessoa
quando ela tem aí a possibilidade de ser livre, de ter liberdade, ela é completamente, inteiramente responsável pelo que ela faz. E também pelas consequências que podem vir, né, diante de suas ações. Então, a responsabilidade, ela aumenta muito. Então, quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem que ter e você terá que arcar aí com as consequências, né? Se você tiver feito algo de errado, algo que seja desaprovado aí, né, pelos seus responsáveis ou pela própria sociedade em si. B. Nos versos, e não adianta eu ser só bandeira, tenho também que ser de verdade, o eu lírico empregou o termo bandeira com sentido conotativo. O que significa, desculpa, qual é o significado dessa palavra no poema? Explique. Então, olha só, vamos aí por partes. A palavra bandeira, ela foi empregada no sentido de quê? De fachada, ou seja, ter liberdade apenas aparentemente, mas não praticá-la no dia a dia. Ponto. Então, por isso, o eu lírico, ou seja, o sentimento, né, da autora, o personagem que ela incorpora, ele diz ao seu interlocutor que não adianta apenas ter o direito, não adianta, desculpa, apenas dizer que tem liberdade para tê-la, de verdade, mas deve o quê? Exercê-la. Então é muito complexo esse conceito de liberdade, e ao mesmo tempo de responsabilidade. Por quê? Porque são duas coisas que andam coladinhas, mas que são complicadas de serem colocadas em prática quando você tá lá, tá? Todo mundo sonha em completar 18 anos e morar sozinho e fazer faculdade em outro estado, em outro lugar e tal. Só que quando você se vê nessa situação, as coisas já mudam. Porque você vai ter que cuidar das suas coisas, você vai ter que arcar com as suas contas. Se você fizer alguma coisa de errado, você já vai prestar contas não aos seus pais mais, mas sim à justiça. Então muda muito aí o significado. Então tem sempre que pensar em liberdade associada à responsabilidade e a consequências, tá? C. A última aqui das nossas correções. O vocativo é um termo que geralmente ele vem isolado por vírgulas. Vimos isso na aula passada. No poema, dois termos foram isolados por vírgula, Lili e Minha Liberdade. No entanto, apenas um dele é classificado como vocativo. Que termo é vocativo? Qual é a classificação do outro termo e por que ele não é vocativo? Então, vamos por etapas. Primeiro aí, qual que é o termo que é vocativo? É o Lili. Chamou, Lili, fez o chamamento, invocou. Minha liberdade não é vocativo. Por que que não é? Porque esse minha liberdade, ele está explicando algo sobre Lili. Então, nesse caso, ele é um aposto, porque o aposto é uma explicação, é o dizer algo do sujeito. E nesse caso aí é um aposto que explicativo, tá? Então, essa é a construção aí dessa resposta aí na letra C. Bem interessante essa pergunta, porque o que nós temos aí para falar aí com relação à interpretação textual? É uma resposta que pede 3 coisas para você. Você precisa interpretar e você precisa buscar a resposta para cada um desses itens. O que eu vi, o que eu tenho visto, né? Em algumas situações. O aluno, alguns alunos, ele lê só a última pergunta e pronto, acabou. Já entendeu e pronto, mas não. Você não tem que ler só o finalzinho, você tem que ler tudo, porque são etapas de construção de semânticos, ou seja, de significados que compõem o enunciado e que vão fazer com que você consiga entender, interpretar e chegar numa resposta correta. Essa dica, eu já falei para vocês, eu volto a repetir, ela vale não somente
para a gramática, para a literatura, para a redação. Vale para todas as matérias, para tudo na vida, porque tudo você lê, tudo você interpreta, seja através do visual ou da escrita. Então, nós temos que a todo momento ficar o quê? Fazendo esses tipos de exercícios para a gente, além de ficar bom nessa questão de interpretar, mas também para o nosso cérebro estar em movimento o tempo todo. Nós não podemos ficar parados, tá? Então, essas foram as correções. Agora, eu vou passar aqui para a página de baixo, que é onde começa aí o conteúdo aí sobre os conectivos. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Conectivos. Meninos, o próprio nome, ele já te induz a ter uma ideia do que vai ser. Por quê? Porque conectivo é algo que conecta, junta, agrega. Então, nós já entendemos aí que vai ser alguma coisa que vai juntar, que vai agregar. Tá? Aqui tem um poema, eu não vou ler ele com vocês agora, eu vou ler durante a correção, tá? Eu vou passar para essa parte aqui, ó. Dos conectivos. O que é conectivo? Dentro das orações, dentro das frases, né, dentro dos textos, nós precisamos aí ter elos para juntar, né? Precisamos ligar, né, as orações, as frases, os parágrafos, as palavras, de que forma que tudo se conecte e tenha lógica, para que tenha sentido. Então, esses termos, eles são chamados de conectivos. Eu não posso falar, por exemplo, assim, ó, eu gosto você. Ficou estranho, não ficou? Precisa ter o quê? Precisa ter um conectivo, que foi no caso aí o de, né? Que é inclusive, né, uma preposição lá dentro das classes de palavras. Então, nós precisamos ter esses conectivos, né, esses elementos de ligação que contribuem para a coesão, ou seja, a articulação de suas partes e a coerência, que é a articulação das ideias, né? A coesão é a articulação entre as palavras em si. E a coerência é das ideias, né? Do plano aí, né? Do pensamento das ideias, que é colocado, né? Na escrita. Então, por isso é importante saber e conhecer conectivos para o seu texto ficar rico, para quando você estiver elaborando, para que você tenha aí um vocabulário mais de acordo com as normas gramaticais, seu texto não ficar pobre, né? Pobre que sentido? Pobre gramaticalmente, tá? Não financeiramente, tá? Então, por isso é importante aí conhecer os conectivos. Então, eles podem estabelecer uma adição ou somatória, temporalidade, causalidade, oposição, explicação, condição, conclusão e finalidade. E aí aqui temos uma série de exemplos aqui, né, de conectivos. Todos eles estão aí, né, grafados com uma cor mais escura, tá? Em negrito. E aí aqui vem os exercícios que vocês estarão fazendo e na próxima aula nós estaremos corrigindo, tá? Sobre os conectivos. Vai até aqui, ó. Vai até a 30. Ixi, aqui, gente. Vai até aqui, a 30 termina aqui, tá? Pra frente é só um resuminho aqui do que vocês viram, então nem precisa mexer, tá? Então tá bem tranquilo essa questão dos conectivos, tá? Pra vocês aí fazerem. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, tá? Tô sempre aí à disposição para ajudar, para auxiliar, tá? Se eu demorar um pouquinho a responder, porque às vezes eu não tô com mãos, enfim. Tô fazendo algo que eu não dá para responder naquele momento, mas assim que eu vejo a mensagem, consigo responder imediatamente, tá? Meninos, tudo de bom aí para vocês, um ótimo dia, cuidem-se, qualquer dúvida é só me chamar, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!